E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um capítulo, né, do podcast da Rainmakers aqui na Rede Vivax. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, um cara incrível, um amigo de 16 anos, e a gente vai falar sobre a profissão dele, nós vamos falar sobre Disney, vamos falar sobre a coragem de pivotar uma profissão e de realizar os seus sonhos. Vai ser um papo muito interessante, muito legal. E eu queria apresentar a vocês aí Gabriel Villarreal. Seja muito bem-vindo. Um prazer, irmão, meu amigo, ter você meu irmão. aqui. Uma vida... A gente não tinha cabelo branco quando a gente começou essa história, né? Já fomos... São mais de 16, mas 16 arredondando. 16 arredondando, foi muito bom. E aí o look todo especial Disney, né? A gente vai contar sobre essa história, sobre o Mickey. Eu acho interessante. Gabriel, todos os nossos convidados que a gente traz aqui, a gente fala muito, esse podcast é para falar sobre histórias felizes, né? O mundo precisa de histórias felizes, para que quem está assistindo a gente consiga ver histórias de superação e consiga levar aquilo para si. E falar, cara, se o Gabriel conseguiu, se o Luiz conseguiu, se o Jacó conseguiu, eu também consigo. Como é que começou a tua história, cara, lá atrás? Assim, porque hoje você é um cara, um advogado bem-sucedido, um palestrante bem-sucedido e está fazendo palestra no Brasil todo, falando sobre Disney, inspirando pessoas. Eu vejo, acompanho você. Cara, seus cortes são incríveis, as suas palestras são incríveis, as pessoas, eu já assisti muitas, todo mundo que eu indico para assistir, a gente chora nas suas palestras. Como é que cara, como é que foi chegar nisso? Conta um pouquinho disso, como começou essa história. Eu vou te falar o seguinte, basicamente uma história feliz que começa com uma frase que é assim, tudo o que eu queria que desse certo deu errado. Boa. Então, se tudo dá errado para eu estar aqui. Primeira coisa, como advogado, eu nunca quis abrir um escritório de advocacia. Nunca. Eu tinha pânico de começar uma empresa do zero, tracionar do zero, aquela coisa toda. Eu queria virar sócio no lugar que eu trabalhava. No lugar que eu trabalhava, então eu pedi ter algum projeto de sociedade e me deram umas metas para bater. Metas ousadíssimas. Eu novo ainda, 24 anos, me deram um monte de meta. Aos 25 eu bati todas as metas. Eu falei, bom, agora eu queria... tudo bem, meta batida, quero... sentar para conversar, nem era para virar sócio naquele momento, mas então, qual é o caminho agora para a gente materializar isso? E foi nesse dia que eles falaram assim, Gabriel, desculpa, a gente não tem interesse em ter você como sócio, a gente não quer nenhum sócio que não sejam os que a gente já tem. Então, assim, o que eu queria que desse certo, deu errado. Fui ao mercado, o mercado não me oferecia o mesmo que eu já ganhava, eu tinha uma posição muito boa, mesmo sendo muito novo, então acabei sendo obrigado a abrir meu próprio escritório, que eu nunca quis abrir. E hoje eu não me vejo em outro lugar que não sendo empresário. Que foi aquele escritório que eu conheci. É o escritório que você conheceu lá quando era pequenininho, que agora pequenininho. É grande. Lá no começo, 40 metros quadrados, hoje é outra história, graças a Deus. E aí, olha só, tudo começou porque deu errado. Todos os meus planos deram errado, né? Eu falo até na vida pessoal, eu tinha um plano de família que deu errado. Eu casei aos 28 anos, aos 30 anos eu divorciei. E o plano de família deu errado. Mas eu precisei que esse plano de família desse errado para eu poder ter a esposa que eu tenho hoje, a família que eu tenho hoje, os filhos que eu tenho hoje. Uma família assim, e principalmente um casamento que eu vou levar pelo resto da vida. Então, tudo aquilo que eu queria que desse certo, deu errado. Ou seja, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Ou seja, sempre tem uma oportunidade depois de algo que der errado. A própria sociedade... E a carreira de palestrante? Eu não teria essa carreira de palestrante se não fosse que algo deu errado. Quando eu tinha a sociedade, você conheceu o meu ex-sócio. Sim. E eu vou te falar, uma das coisas que eu tinha claro na minha vida, e você sabia disso, é o seguinte, eu vou ser sócio desse cara pelo resto da vida. Eu falo, eu só vou ser sócio. Eu lembro a sinergia de vocês, um cara inteligente. Cara, eu vou ser sócio desse cara pelo resto da vida, é o irmão pra vida, e em 2015 as coisas dão errado. E no que as coisas dão errado, a gente desfaz a sociedade, ele sai do escritório, vai seguir uma jornada individual dele, a gente continua com o nosso empreendimento e isso acaba me liberando também para assumir essa carreira de palestrante. Então, olha só, tudo que eu tenho de mais legal na minha vida dependeu de que aquilo que eu queria desse errado. Então, muitas vezes, você está correndo atrás do que você quer e não está enxergando outras oportunidades e outras coisas que podem acontecer na sua vida. E não digo isso de uma posição de eu sabia. Muito pelo contrário, eu digo uma posição de eu não enxergava nada disso. E hoje eu vejo como minha vida seria totalmente diferente se meus planos tivessem dado certo. Se os meus planos tivessem dado certo, eu não estaria feliz. Você não seria feliz como você está. Ou seja, aquilo que você imaginou
É por isso que falo que Deus às vezes prepara as coisas pra gente que a gente nem sabe, a gente tem que ter fé e continuar fazendo. Eu vou te contar uma história de indo pra Disney. Olha só que legal. Eu casei com a Paty, minha esposa. Ela não era muito fã. Nunca tinha ido pra Disney, não era muito fã. Falava, Gabriel, até você fala muito disso. Ela falava, fica feio um adulto, fica falando tanto sobre Disney, sobre parque, sobre isso. Falei que você não foi, ela não queria ir, não tinha interesse algum em ir. E aí um dia, a gente já no nosso primeiro ano de casados, né, logo após o nosso primeiro aniversário de casamento, ela falou assim, bom, você quer tanto ir pra Disney, que eu não quero, mas é o seguinte, eu gosto de praia. Então ela falou, se você montar uma viagem que seja praia e Disney, eu vou. E aí eu montei a nossa viagem. Nossa viagem foi Caribe e Disney. E foi muito interessante que aí foi a primeira vez que ela foi. E ela adorou. Aí depois, no ano seguinte foi de novo. E no ano seguinte foi de novo. Mas aí ela falou assim, Gabriel, bom, chega. Não quero mais ir pra Disney. Já fui uma, já fui duas, já fui três. Não quero mais ir pra Disney. E olha só que legal. Foi aí que a minha vida de advogado me trouxe para a carteira do nosso escritório uma empresa licenciada da Disney aqui do Brasil. E através dela... Né? Era uma loja de produtos licenciados da Disney. E aí, através dessa empresa, eu consegui me aproximar da Disney, fiz um curso de certificação lá, e aí nasce uma carreira de palestrante que fazia o quê? Me mantinha indo para a Disney. Eu, quando comecei com isso, falei, nossa, que legal, agora eu posso ir para a Disney e a trabalho. Se ninguém quiser ir para a Disney comigo, eu continuo indo para a Disney porque eu estou trabalhando com isso. Quantas vezes já foi para a Disney desde a primeira vez? 21ª, agora daqui a 30 dias. E quando você era pequeno, você tinha sonho? Você foi quando criança na Disney? Eu fui aos 8 anos de idade, depois eu fui aos 16, e aí como adulto comecei a ir e eu me apaixonei como empresário. E aí já vamos falar um pouquinho então sobre Disney. O que eu me apaixonei como empresário na Disney? Eu me apaixonei porque eu percebia que algo acontecia. Eu ia para a Disney, eu levava para lá um caminhão de dinheiro, em dólar. E eu entregava tudo para eles sorrindo. E quando eu voltava para minha casa, eu só conseguia pensar uma coisa. E o que eu pensava era, quando é que eu vou poder fazer isso de novo? Quando é que eu vou gastar o caminhão de dólar de novo? E aí eu, como empresário, eu falei, o que esses caras fazem? Como é que eles fazem isso que eu gasto? Lá é tudo muito caro, eu gasto sorrindo, eu tenho zero objeção. A Disney, inclusive, não faz venda, ela não te aborda para te vender nada, ela apenas expõe os produtos, espera você comprar. Como é que eles fazem isso? Eu fui estudar metodologia. Aí eu comecei a ler os livros, aí eu comecei a saber mais, e aí que veio esse episódio de eu me conectar com a Disney através da minha carreira de advogado. E aí o que me chamou a atenção como empresário é o seguinte, de cada 10 pessoas que vão para a Disney, 8 voltam. E eu falei, tá aqui a receita. Eu preciso aprender como fazer o meu cliente voltar. E dessas 10, as 10 gostaram? As 10 foram... Não, tem gente que não gosta. Tem aí uma turma que acaba não gostando, ou que diz, fui uma vez, já tá bom para mim, é legal, mas não é algo que me contagia. Agora, 80% de recorrência é a maior taxa de recorrência do mundo. Não tem nada. Não tem igual, não tem comparativo. E eu falei, será que eu consigo aplicar nos meus negócios, na advocacia, uma área totalmente inversa do que é um parque de diversões, eu consigo aplicar esses princípios? E é muito interessante, tem muito princípio que você pode aplicar dentro do teu negócio. E aí hoje eu, como palestrante, me dedico a compartilhar esses princípios, conceitos e técnicas que qualquer empresário pode aplicar no seu negócio para melhorar o atendimento, para fidelizar o cliente e principalmente são técnicas que você não depende de investimento, é tudo absolutamente comportamental. Comportamento e atitude é tudo. Mas aí você vai lá, você dá a palestra e você expõe todas essas técnicas, comportamento, tudo isso da Disney. Quando o empresário quer implantar, ele consegue implantar? Você implanta para ele tem alguém para implantar? Porque ou é um trabalho que acaba em você na palestra e depois ele tem que se virar para poder implantar isso na empresa dele? Aí depende muito de como cada empresário trabalha. Eu faço muitos eventos onde eles querem um palestrante para um evento e a gente leva essa magia. Agora, tem muitas empresas que a gente faz uma sequência, a gente faz uma trilha. Então, a gente entra com a palestra conceitual, com treinamentos práticos, com acompanhamento a título de consultoria. Para quê? Para que as pessoas não só comprem aquela ideia, como que elas comprem, desenvolvam ferramentas, apliquem e façam a gestão da aplicação daquilo para a mudança do resultado. Porque, normalmente, as pessoas se preocupam muito com vendas. E o que eu levo para elas é o seguinte, a Disney não se preocupa em vender. Tanto que não tem nenhum vendedor. Sim. Na Disney não existe a posição de vendedor. A Disney está focada em criar desejo de compra. O que a Disney quer é fazer você se encantar e comprar. Não é à toa que o Walt Disney, quando ele criou o primeiro parque na Califórnia, ele criou uma estratégia muito boa,
que é colocar as pelúcias embaixo. Ele falou para o time, coloquem as pelúcias na prateleira de baixo. E por que as pelúcias na prateleira de baixo? Por causa da altura das crianças. Por causa da altura das crianças. Porque quando uma criança abraça uma pelúcia, você só tem duas opções. Ou a pelúcia vai, ou a criança fica. Então, basicamente, olha só o que ele fez. Ele, em vez de falar assim, não, vamos treinar em como vender para o pai, que é o cara do dinheiro, que é o que normalmente você faz na venda, quem tem o dinheiro. Gerando desejo na criança. Quem é a decisão financeira, ele focou no desejo. Ele focou que, olha como o meu filho está feliz. Automaticamente eu desejo comprar. Ninguém me vendeu nada. Então, a Disney é um local, os parques da Disney são preparados para justamente isso. Você quer ver outra? Você vai numa atração, a atração é de determinado personagem. E ela vai ser altamente imersiva. E você vai se conectar com elementos do personagem, da história. Você vai se emocionar, você vai viver aquilo. E quando você sai da atração, no pico de conexão emocional com esse personagem, o que tem? Tem todos os brinquedos, aquele brinquedo que você viu dos personagens. Tem uma lojinha. Ali. De caneca, pelúcia, lojinha com tudo ali. Chaveiro, tudo. Mas tem uma lojinha que só vende aquilo. Aquilo. Só vende aquilo. Então, se você foi no Buzz Lightyear, ela só vende Buzz Lightyear e personagem do filme Buzz Lightyear. Não é Toy Story, é Buzz Lightyear. Se você vai no Toy Story, aí é mais amplo, são Toy Story. Mas ela te conecta com algo, aumenta o teu desejo e depois você compra. Por que acontece? Vamos levar um conceito para a turma que está assistindo aqui. Ó. Tem duas coisas diferentes. Uma é a capacidade financeira do seu cliente. A outra é a disponibilidade financeira dele. Capacidade financeira, quanto dinheiro ele tem? Tem. Isso é um número fixo. Acabou. Isso ele tem ou não tem? E as pessoas querem saber quanto você tem para saber se você pode comprar. Mas olha só, eu posso ter muito dinheiro e não querer comprar nada de você. Não querer gastar o meu dinheiro com você. Por isso que o foco está na disponibilidade. A disponibilidade é quanto dinheiro eu quero gastar com você. E o que tem de interessante na disponibilidade que a Disney trabalha? Quanto maior a emoção positiva, maior a disponibilidade. Quer um exemplo? Um exemplo. Esse eu uso nas palestras. Casal sai para jantar pela primeira vez. Casal que começa a namorar, vamos jantar pela primeira vez. Quando eles saem para jantar, entram de mão dada ao restaurante, olham para o garçom e o rapaz olha e fala assim, garçom, uma garrafa do seu melhor champanhe. Né? Ou escolhe um bom vinho. Né? Ah, maravilhoso. Só que 10 anos se passam. E o mesmo casal vai ao mesmo restaurante e encontra o mesmo garçom. E quando eles entram, o rapaz falaria assim, garçom, 2 copos d'água da sua melhor torneira. Olha só que interessante, depois de 10 anos, a tendência é que a capacidade financeira seja maior, eles têm mais dinheiro, trabalharam mais, acumularam mais, pouparam mais, progrediram de carreira, mas cadê o orçamento? Cadê a disponibilidade financeira? Essa disponibilidade não vem porque se perdeu a disponibilidade emocional. Como eu não estou conectado emocionalmente com o momento, aquilo não aparece. Isso faz todo sentido, porque quando você está conectado emocionalmente, você gasta até o que você não tem para poder viver aquele momento que ele seja perfeito, porque você está conectado emocionalmente. E vamos falar disso, empresa, vendas e relacionamento. O começo do relacionamento de alta conexão emocional. E por que o relacionamento desanda? Porque a conexão emocional ela vai caindo com o tempo. Você na sua empresa, você tem muitas vezes um excelente começo, mas como é que é a jornada emocional do seu cliente com você ao longo do tempo? Porque o cliente precisa da gente. O cliente não quer comprar um produto. Ele está precisando de algo para a vida dele, que ele entende que nós temos a solução. Então o que a Disney faz, o grande segredo dela é, quanto mais eu emocionar alguém, mais essa pessoa está disposta a gastar comigo. Eu não preciso vender, eu preciso emocionar. Para ter a experiência perfeita com aquela conexão emocional. Exato. E por isso, falando de histórias felizes, que a Disney fala, nós não queremos te dar férias, nós queremos te dar memórias em família para toda a vida. Isso é muito forte, né? Muito forte. Isso é muito forte, porque realmente é o que acontece, né? E eles entregam. Eles entregam e entregam com um sorriso. Não tem a ver com montanha-russa, tem a ver com as pessoas que te atendem na fila do montanha-russa. Você sabe que o Abdias, a primeira vez que eu me diverti mais levando o Abdias pra Disney do que meu filho. Né? Porque o Cadu é todo sério, meu filho mais velho, ele é todo sério e tal, e é um cara que é mais contido. E o Abdias é uma criança, né? Eu acho que ele era mais novo. Ele é uma criança. E aí a primeira vez que eu levei ele pra Disney, que a gente tava lá trabalhando, vamos pra Disney, eu já tinha levado, já tinha ido algumas vezes. E aí ele falou assim, deram um bottom pra ele, que é a primeira vez dele no parque. E deram aquele bottom. E as princesas davam tchau, e ele dava tchau. Eu tenho vídeos dele, olhando, e ele parecia, era um homem de 30 anos de idade,
parecia uma criança de 15 anos. E, a princesa, ele piscava, as princesas piscavam, ele piscava. E ele lembra, aquele dia, passou aquele dia todo no parque, todo mundo dando oi pra ele, porque ele tava com aquele bottom da primeira vez, e causou uma experiência tão forte nele, que se você perguntar pra ele qual é um dos dias mais felizes da vida dele, ele vai falar o nascimento da minha filha e o dia que eu fui na Disney. Mas isso tem a ver com experiência. Experiência é um posicionamento. E um posicionamento é em nível de concorrência. Porque você pode concorrer de algumas maneiras. Você pode concorrer por preço, só que aí você vai ter que ser sempre mais barato. Você pode concorrer por produto exclusivo, mas é muito difícil você ter um produto exclusivo. Quando você tem um produto exclusivo, você não tem concorrência. Certo? Mas é difícil desenvolver um produto exclusivo. Você pode por conveniência. Eu sou mais caro, mas estou mais perto. A gente está com grandes redes como a OXXO hoje em dia. Sim. A OXXO não é mais barata, mas está mais perto em todo lugar. Ela investe na conveniência. E pela conveniência você paga um troquinho. Por quê? Porque não justifica pela diferença de preço eu ir mais longe, entrar num hipermercado, pegar o carro. Eu não vou a pé aqui na esquina, porque ela está em todo lugar aqui em São Paulo, né? Então, vamos lá na OXXO que vai dar certo. Mas tem um outro tipo de concorrência que é pela experiência. A única experiência que vai te permitir jogar o preço lá em cima é a experiência emocional. É a conexão emocional. Então você tem parque de diversão, você tem parques incríveis. Aqui no Brasil mesmo, o Beto Carreiro World é fantástico. Fantástico. Eu já fui algumas vezes, é muito bom. Só que... não te dá a conexão emocional, né? Não eleva no mesmo nível que a Disney. É. Não tem. Então a Disney fala assim, leva para lá por quê? Porque é para cá que eles voltam. Porque para cá que eles voltam, porque a gente precisa construir algo que eles só vivam aqui. A gente precisa ter um nível de emoção que eles só encontrem aqui. Que você não vai encontrar indo para Paris vendo a Torre Eiffel, você não vai encontrar indo para Roma vendo o Coliseu, você não vai encontrar indo para Bali vendo as praias. Todo lugar é bacana e você pode visitar qualquer lugar do mundo, mas essa emoção é só nossa. Essa emoção você encontra aqui e você quer voltar para viver. Eu tenho uma história muito boa e muito emocionante, né? Que começa de um jeito triste. Minha mãe, ela tem problema na visão. Ele descobriu que ela ia perder a visão. Acabou assim, já para trazer a parte boa, acabou que ela conseguiu um tratamento experimental e ela hoje tem grande parte da visão, mas o primeiro diagnóstico é olha, você vai ficar cega. Vai ficar cega em 1 a 2 anos, você vai ter cegueira, né? E minha mãe recebeu essa notícia muito mal, precisou ficar trancada um tempo, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, eu quero refletir sobre a minha vida. E quando ela saiu desse isolamento, a primeira coisa que ela disse pra gente é: eu quero ir para a Disney com a minha família. E é uma das coisas mais impactantes da minha vida, porque ela fala assim, se for para eu não poder enxergar mais nada, eu quero ter a memória de uma última viagem com os meus filhos na Disney. Filhos de 30 anos, 34 anos, filhos crescidos, meu irmão e eu, sabe, casados. Mas eu falo, mas eu quero reunir toda a minha família e ir mais uma vez para aquele lugar. E você imagina o que é uma pessoa que está viajando para a Disney, que o foco dela é de lembrar cada detalhe. Não é que guardar ela a imagem. Ela está andando e não está percebendo. Ela está guardando cada imagem, cada momento, cada abraço, cada interação. Isso foi algo incrível que eu vivi. E olha só, no meio de um momento ruim, o que veio na cabeça dela? A gente imediatamente marcou essa viagem e a gente vai. E o primeiro lugar que a gente foi no Animal Kingdom, que é um dos parques. Fomos no show do Rei Leão, que ela sempre chora. Agora imagina, você sempre chora. Antes disso, naquele dia, meu Deus. E foi muito emocionante viver isso em família. E viver isso em família dizendo o quê? Poderia ter pedido qualquer coisa no mundo. E indo lá aproveitando cada segundo, né? Todo mundo. A memória que eu quero é essa. Eu quero ter mais uma vez essa memória. Porque isso é algo que vão me tirar e eu não quero perder isso. Então eu quero mais uma vez ter essa memória. Que fantástica essa história. E graças a Deus deu tudo certo com ela. Ela está super bem hoje. Dá pra ir mais vezes. Né? Conseguiu parar a perda de visão. Ela tem uns probleminhas de vista, obviamente, mas vida normal. E já foi mais vezes comigo. Foi mais 2 vezes comigo para lá. Foi com os netos. Deve ter chorado, porque toda vez que eu vou lá eu choro. É uma emoção, putz, é emocionante. E a sua conexão emocional hoje é mais com a sua carreira de palestrante ou com de advogado? Eu vou te falar, eu tenho o grande privilégio de amar as 2 coisas que eu faço. Eu amo advogar, jamais pararia de advogar, e eu amo ser palestrante. Então uma coisa não conflita com a outra. As 2 coisas são extremamente harmônicas. E curiosamente, é tudo que eu aprendo como palestrante, tudo que eu aprendo sobre a Disney, eu aplico aos meus negócios, em benefício dos meus clientes, no relacionamento com o meu time. Então a gente criou um escritório de advocacia padrão Disney. E, gente, é fantástico, sabe por quê? Porque o Gabriel cuida da minha família há 16 anos. E cuida.
Eu tive momentos bons, momentos ruins, como qualquer um, mas ele estava sempre lá. Sempre lá para me ajudar nos momentos ruins, para rir comigo nos momentos bons. E ele leva essa metodologia. Ele levava essa metodologia antes até de fazer o que faz com a Disney, né? Eu acho que isso Só profissionalizou. só profissionalizou o que você já fazia. Acho que você se encontrou quando você chegou lá e tal. E uma das primeiras coisas incríveis que eu vi você contar, acho que foi uma das primeiras palestras que eu vi, que eu te convidei para dar palestra comigo lá no Rio de Janeiro, foi aquela história da menininha, né? De como a Disney tratava as crianças que perdiam suas bonecas ou que perdiam. Tem alguma história nova dessa, Gabriel? Alguma história que você conta, que você sabe? Aconteceu com você, né? Tem um monte de história que aconteceu comigo. Que aconteceu com você monte de da joia do menininho, né? Dos menininhos que minha esposa perdeu. Eu tenho uma que não é uma história interessante, não é uma história tão emocionante, né? Mas assim, a Disney tem a chamada regra do abraço. Já ouviu falar? Regra do abraço? Regra do abraço. A regra do abraço da Disney é o seguinte: enquanto a criança não desabraçar o personagem não desabraça a criança. Essa é a regra do abraço. Então o personagem abraça, a criança abraça. Assim que a criança demonstrar que quer encerrar o abraço, o personagem desabraça. Isso é algo muito legal, mas essa não é uma regra universal. Certo dia, em 2019, fomos meu irmão e eu apenas. Tá. Eu ia a trabalho, ia dar um treinamento lá em Orlando. Eu falei, aproveita e vem comigo, porque uma viagem de irmãos, Sim. Depois dos quase 40 anos, né? Poxa, quando é que a gente vai fazer isso de novo? Eu falei, cara, é só agora, porque eu tô vindo sem a família. A família normalmente vem junto, tô vindo aqui dar um treinamento, eles não quiseram vir, vem comigo. E a gente ficou, então, 2 marmanjos, né? Meu irmão, eu tinha 39, meu irmão 42 à época. E a gente tava ali fazendo o parque e tudo, e na hora de ir embora, a gente tinha que ir embora, e na saída tem lá para tirar foto com a Sininho. A gente falou, bom, para dizer que a gente foi em mais uma atração, tá ali, 10 minutos para tirar foto com a Sininho. Vamos tirar foto com a Sininho. E a gente entra para tirar foto com a Sininho. E a Sininho pega as crianças, abraça e tira foto e brinca com as crianças, e de repente chega a nossa vez. E quando chega a nossa vez, a Sininho olha pra gente e fala assim, oi meninos, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a pose do Peter Pan. Né? E a gente, bem tua cara. como assim? E ela fala assim, façam comigo a pose do Peter Pan. E ela faz aquela do Peter Pan mesmo, cruzando o braço e ficando de lado. E a gente super feliz cruza o braço, fica de lado e tira a foto. E ela fala, agora para outro lado. E vira para outro lado e tira a foto. E ela, muito obrigado, meninos, obrigado, tem um dia mágico. E a gente sai. Mas eu fiquei intrigado. Eu fiquei intrigado porque eu vi as pessoas à minha frente tirando foto e ninguém tirou foto na pose do Peter Pan. Não pediu para nenhum pai de criança tirar foto na pose do Peter Pan. E olha só que engraçado, que curioso. A Disney se preocupa com a segurança acima de qualquer coisa. E a segurança não é só a sua segurança como convidado, é a segurança também de quem trabalha lá. E a Sininho, obviamente, uma moça bonita, pequena, cuja fantasia é um maiô. Ela fica de meia, é tudo... Mas muita gente passa pela Disney e com certeza muita gente esquisita passa pela Disney. Então, para ela, 2 adultos desacompanhados de criança querendo tirar uma foto é um sinal de perigo. Há um risco ali. Não que ela está me julgando, Gabriel, ou julgando meu irmão. Ela diz, essa é uma situação... Eu não quero que me abrace. Então, para evitar o abraço, ela podia falar, não quero que me abrace. Ela podia ter uma postura, mas olha só, eu estou indo ver a Sininho. Eu estou indo ver a personagem. A personagem nunca ia me tratar mal. Ela não ia me tratar mal na frente das pessoas. Ao mesmo tempo, imagina se eu tenho uma postura inadequada com ela e todo mundo vendo. Então, para não se colocar nessa situação, a Disney desenhou esse procedimento que eu acho incrível. Que genial. Porque eu cheguei, ela brincou comigo, ela me divertiu, a gente fez pose, a gente sorriu para a câmera. Falta do... A gente levou a lembrança e a gente, nós dois homens adultos, não encostamos um dedo nela. Ela cuida da segurança dela, sem prejudicar a nossa experiência, através de um processo muito simples. Experiência do cliente é isso. É o que você vai fazer para controlar a experiência, controlar a percepção do cliente, porque eu sei do procedimento, porque eu tenho acesso lá dentro. Agora, como cliente, eu nunca saberia que isso é uma medida de segurança dela, uma medida de proteção da personagem. Imagina uma criança vendo a Sininho e vê um adulto que tem uma atitude errada com a Sininho. Como isso fica no mundo da Até criança? porque você é estudioso disso. Se não fosse ia passar batido, você nem ia perceber. Eu não ia perceber. E entra algo muito interessante que o Walt Disney falava. A imaginação do seu cliente é o seu maior patrimônio.
É a imaginação. Então, o seu cliente é o seu maior patrimônio. Porque- Isso é uma frase forte, hein? Luiz, a tua verdade é uma, a minha verdade é outra. Agora, o que eu levo o meu cliente a imaginar, como eu consigo tentar controlar a imaginação dele, que impulso eu dou, que motivação eu dou para você imaginar algo sobre mim? Como é que eu controlo a minha narrativa? O que eu te apresento para você ter um pensamento sobre mim? Porque, veja bem, o seu cliente vai embora e quando ele for falar, ele vai falar sobre você. Mas ele não vai falar o que você quer que ele fale. Ele vai falar aquilo que ele percebeu, aquilo que ele sentiu. Então, a imaginação dele está aí dentro. E essa imaginação é repleta de desejos de conexão emocional. E aí, por exemplo, entra isso. A gente está na internet. Na internet, eu sou Gabriel Villarreal palestrante. Né? No palco, eu sou Gabriel Villarreal palestrante. Mas na minha casa, eu não sou Gabriel Villarreal palestrante. E às vezes as pessoas acham que 24 horas por dia eu sou Gabriel Villarreal palestrante. Você é esse cara fantástico de insights, Sabe? de momento, de conexões. Que eu durmo de orelhinha do Mickey, que o tempo todo eu estou feliz. E não, eu sou um ser humano como qualquer outro, com momentos bons, momentos ruins. Mas essa parte da imaginação acontece muito. Acontece muito de como as pessoas imaginam. Às vezes eu desço do palco e alguém que interagiu comigo na rede social, eu desço do palco, a pessoa me fala assim, Gabriel, e ela espera que eu reconheça. Por quê? Porque também por conviver muito, por me ver muito, por se familiarizar muito através de rede social. Você acha que é aquela pessoa próxima, né? Ela tem uma relação, ela tem uma proximidade comigo e ela quer ser correspondida naquilo. E eu tenho que saber tratar isso dentro da experiência que o meu público tem comigo. Então, como é que a gente incentiva a imaginação do nosso cliente ao nosso favor? Porque alguma coisa sobre a gente ele vai pensar. A gente pode controlar a experiência para tentar controlar o que ele vai pensar, ou a gente pode fazer de qualquer jeito e quem decide o que pensa é ele. A Disney tenta ao máximo controlar essa experiência. Ela tenta ao máximo te direcionar para que você saia de lá falando, uau, que incrível, que momento, para pegar um Abdias de 30 anos, um cara gigante, um homem feito, com uma trajetória de vida, e ele chega lá, ele é uma criança dando tchau pro Mickey que passou no carrinho. Uma criança, as princesas, o Mickey era criança. E é engraçado que assim, eu acho que nós somos seres feitos essencialmente de emoções, né? Do dia que nasce ao dia que morre. Né? A gente se chateia, a gente se magoa, a gente se vitimiza, nós somos essencialmente feitos de emoções. E quando a gente vai empreender, a gente só coloca razão e dinheiro, né? Então eu vejo, por exemplo, muitos empresários que investem milhões numa loja e aí de repente coloca uma pessoa que ganha 3 mil reais sendo mal treinada, sendo mal gerida por aquele dono, sendo cobrada de uma maneira errada, né? Ou seja, não tem a gestão e o cara coloca todo aquele investimento e não investe um centavo em se conectar emocionalmente nem com os seus colaboradores. E aí, se você não se conecta emocionalmente com seus colaboradores não vão se conectar com seus clientes. Quando você fala com esses empresários, assim, porque muitos empresários não treinam, né? Não gastam um centavo em treinamento, acham que dinheiro... Por exemplo, a gente praticamente tá no mesmo ramo nessa área de treinamento e tal, e eu vejo que tem muito RH que fala, putz, eu preciso contratar alguém porque eu preciso gastar essa verba aqui de treinamento e eu preciso colocar alguém para falar alguma coisa, mas que necessariamente ela não põe aquilo para frente depois e ela nem acredita que a pessoa que contratou com ela também não está conectada emocionalmente. Isso que você falou é importantíssimo, né? Acho que se todo mundo virasse as gestões para falar, nós temos que produzir conexões emocionais e para isso a gente tem que ter conexão emocional, né? Porque tem que vir de cima para baixo, né? Mas a conexão emocional, primeiro, ela é inevitável. Ela pode ser boa ou ruim, mas ela é inevitável. É inevitável. Porque nós somos seres humanos. Eu posso me conectar negativamente porque eu tive uma experiência ruim. Sim. Agora, qual que é um princípio importante? Nada acontece se não existir algo chamado confiança. E você tem que entender, quando a gente fala em imaginação do cliente, vamos voltar para esse conceito, seu maior patrimônio é a imaginação do seu cliente. Eu jogo bola, adoro jogar bola. E de tempos em tempos a gente que está mais velho vai jogar bola, volta machucado. E é só você passar 2 dias andando, sabe, com aquela puxadinha de joelho, que aparece alguém e te fala assim, Gabriel, o que foi? Deu um mau jeito no joelho, e a pessoa vai lá e fala, Gabriel, procura o meu médico. Ele é o melhor. Procura o meu médico, ele é o melhor. Procura o meu médico, ele é o melhor. Não há uma mentira maior do que essa. E sabe por quê, Luiz? Por quê? Porque se eu te perguntar quantos médicos você conhece 10? 15? Como é que você pode dizer que esse é o melhor? Você não tem base estatística para fazer essa afirmação. Eu não sei o quanto ele estudou, não sei quantos clientes, não sei qual é o resultado dele com os outros clientes, sem nada. E você não conhece todos para fazer um ranking. Sim. Outra coisa. Qual que é a tua formação médica para poder ranquear médico? Nenhuma. E você me diz, Gabriel, vai ao meu médico, ele é o melhor. Quando alguém te fala isso, o que ele está dizendo é muito simples. Por que o meu médico é o melhor? Porque nele eu confio,
e ele resolveu um problema que eu tive. Como é que eu me dedico na advocacia a ser tido por meus clientes como o melhor? O melhor não é um ranking, porque o cliente não é o IBGE, não está fazendo estatística. Você é o melhor toda vez que você é confiável e resolve o problema de alguém. Mas é que entra algo importante. Quanto tempo do seu dia você dedica a ser confiável? Porque você precisa ser confiável para fazer negócio. Eu não faço negócio com quem eu não confio. E ser confiável tem a ver com segurança e previsibilidade. Segurança e previsibilidade. Você é confiável, Luiz, porque aquilo que você me diz que vai acontecer, acontece. Porque quando você me faz uma promessa, essa promessa é cumprida. Quando você me dá a sua palavra, você cumpre aquilo que você prometeu através da sua palavra. E onde é que vem isso na experiência? O cliente confia quando você cumpre o que você prometeu. A Disney faz isso o tempo todo. Cumprir o que ela prometeu. Se eu te prometi felicidade, eu vou fazer de tudo para fazer você feliz. Se eu falei para você que você vai na atração em meia hora, você vai em meia hora ou em 25 ou em 20. Vou fazer de tudo para que não chegue a 31. O tempo todo eu estou querendo te mostrar que eu sou confiável. E previsibilidade tem a ver com confiança. Se confiança é o que você faz, acontece, previsibilidade e confiança andam juntos. E eu te pergunto, você no seu negócio, quanta previsibilidade você passa para o seu cliente? Porque você quer ver uma coisa, Luiz? Algo comum de acontecer, advogado faz muito isso, outras profissões também, é te retorno em breve. Nossa, isso é demais. Te retorno em breve. Você no seu negócio deve ter gente falando retorno em breve. Luiz, quanto é em breve para você? Em breve? Tipo, se ele me faz isso meio-dia, é 3 horas da tarde. Então, para você, 3 horas é em breve. Sim. Vai ver que para mim, em breve, é daqui semana que vem. até amanhã. Então, veja só, previsibilidade gera confiança quando eu tenho um compromisso claro e que eu posso confirmar se ele foi cumprido ou não. Em breve, num compromisso claro, porque eu posso te retornar amanhã e eu achei que eu te retornei em breve. E você diz, não, o Gabriel não me retornou em breve, o Gabriel demorou. Se eu quero ter controle da experiência, eu tenho que trabalhar com previsibilidade gerando confiança. Então eu te falo, te ligo daqui a 1 hora. Te ligo até o final do dia. E como eu gosto de fazer, quando eu falo para alguém te ligo até o final do dia, eu falo, eu te ligo até o final do dia, no e-mail, eu adoro fazer isso. Retorno para você até o final do dia, abre parênteses, final do dia entendido, como até as 23 horas e 59 minutos, fecha parênteses. E sabe por quê, Luiz? Porque se o meu final do dia é 23 e 59 e você, como é uma conversa comercial, acha que final do dia é final do expediente, quando eu te retornar às 9, para mim eu tô 3 horas adiantado. Para ter 3 horas atrasado. 3 horas atrasado. Então, dica aqui. Quanta previsibilidade, quantos compromissos específicos você pode assumir com o seu cliente para ir cumprindo todos esses compromissos e aumentar o grau de confiança dele em você. Com mais confiança, mais negócio, mais disponibilidade. Eu adoro falar, vou te ligar às 11 horas. E eu coloco um alarme e eu te ligo 11h00, porque a primeira coisa que aparece quando você pega o celular para atender é o meu nome e o horário. É o relógio e o meu nome. E são 11 horas e eu te liguei. E quando você vê Gabriel 11 horas, você fala assim, nossa, ele falou que ia ligar às 11. Ligou. Você começa a repetir isso na jornada do seu cliente, você é altamente confiável. Você costuma me ligar. Alguma vez eu não atendo? Não, sempre atende. Sempre atendo. Se eu não te atender, você sabe que eu estou muito ocupado, porque a regra que você tem comigo de previsibilidade é, basta eu ligar que eu sou atendido. E depois você retorna. E se eu não conseguir te atender, você diz, ele deve estar ocupado, não é ele não quis me atender. Porque a gente criou uma previsibilidade que aumenta a nossa confiança. Diz uma coisa, me dá um desafio para... Você teve algum desafio para começar? Já pensou em desistir da carreira de palestrante quando você iniciou? Teve que ter coragem para fazer isso? Para dar essa guinada, assim? Até para falar para a família, para os colegas do escritório, para os seus funcionários. Fala assim, eu sou advogado, agora vou começar a dar palestra à Disney. Teve desafio para isso? Tem alguns desafios de jornada. O primeiro desafio é, eu era criança... Primeiro, não era introvertido no conceito que as pessoas costumam ter. Eu era extremamente extrovertido dentro das poucas pessoas que eu confiava. Sim. Então, se me colocar com os meus amigos próximos, eu era a alma da festa. Chegava alguém de fora, eu ia para o meu canto e ficava quieto. E outra coisa, eu tinha pavor de falar em público. Pavor. Então, assim, o primeiro desafio é, eu queria, à época, lá no começo, eu queria ser professor. Eu queria ser professor de faculdade. Depois você fica sabendo quanto ganha, se desiste. Né? Eu queria ser professor de faculdade. E depois eu perdi um pouco o encanto por ver como que é a faculdade, como certas coisas funcionam. Alguns convites que eu recebi, que você começa a entender que ensino é uma indústria e não é algo que você pode vocação. Você pode doutrinar à vontade, você tem que seguir
É aí que você tem que aprovar as pessoas para elas continuarem pagando. Basicamente, o que me falaram é isso. A gente precisa que você aprove as pessoas, porque senão elas vão embora e param de pagar. Então elas precisam continuar pagando. Precisa Elas continuar precisam se manter recebendo. ativas Dane-se. na máquina, né? E aí o que acontece? Recebi para começar em treinamento corporativo. Recebi esse convite em 2006. Nunca tinha feito nada. Mas o que eu falava é o seguinte, bom, eu gosto de humor, eu gosto de ser descontraído, então eu vou dar um jeito de pegar temas jurídicos. Eu comecei como palestrante de temas jurídicos. Vou pegar temas jurídicos que são difíceis e chatos e vou encontrar um jeito divertido de apresentar. Então era um stand-up comedy jurídico. Que A galera adorava. Lógico. E nessa brincadeira de quebrar essa resistência de falar em público através do humor, eu comecei a ficar muito conhecido dentro das palestras. Então começava muita palestra. Por quê? Porque é divertido, porque a galera avalia bem e a avaliação vale tudo. O dono do evento pode não gostar de você, se a avaliação for boa, nota ótimo, contrato de novo. máxima, te chamo de novo. E aí depois aparece a Disney. Os desafios sempre foram o quê? Um grande desafio que apareceu. Isso, inclusive, foi uma discussão que eu tive com uma assessoria de imprensa, que a gente estava discutindo sobre o que fazer com a minha carreira de palestrante muitos anos atrás. E eu falei, Gabriel, desculpa, a gente não pode conciliar essas duas imagens. Porque o advogado é o estereótipo do cara formal, chato, ameaçador, sabe? Muitas vezes associado a antiético, né? A mercenário, a mentiroso. E você quer ter uma carreira de palestrante de algo legal, que você é bacana, acolhedor. Gabriel, desculpa, são dois personagens diferentes, você vai ter que abrir mão de um. Ou você não vai ser palestrante para continuar na carreira de advogado, ou você vai ser advogado e vai abrir mão da carreira de palestrante. Basicamente, esse foi o desafio posto na mesa. Eu hoje começo as minhas palestras contando que eu sou advogado e palestrante. Eu converti isso num elemento de palco. Mas era muito difícil. Outro ponto difícil, você quer ver um desafio? Isso aconteceu comigo. Certo dia eu tenho um dos meus maiores clientes, que além dos maiores clientes é um grande amigo assim como você. E eu recebo uma ligação, eu atendo, e o que ele me diz é assim, e a gente é muito amigo, a gente tem filtro zero entre a gente, ele fala, se você não vai mais ser meu advogado, me avisa que eu arrumo outro, mas não me deixa na mão. Eu falei, como é que é? Não, que você largou o escritório, que você não advoga, você só quer saber de palestrar, e eu preciso de você, e como é que você faz isso comigo? Como é que eu vou me virar agora que você largou? Então vou ter que arrumar outro advogado, pelo menos me indica alguém, e não sei o que lá, e tô triste pra caramba, tô chateado com você, porque você nem combinou nada comigo, e você largou. Eu falei, de onde você tirou que eu larguei a advocacia? Todo dia eu tô no escritório. E eu todo dia tô no escritório. Não, porque eu tô acompanhando seu Instagram. Imaginação do seu cliente. Eu tive um grande desafio, que foi fazer meus clientes entenderem que eu tenho uma carreira como palestrante, que essa carreira como palestrante tem uma estratégia de redes sociais e que eles têm que parar de olhar minha rede social. Porque minha rede social fala sobre eu ser palestrante o tempo todo. E eles estavam esperando, óbvio. E a imaginação é tanta que ele olhou, se o cara é palestrante o tempo todo, como eu vejo na rede social dele, ele não é mais advogado. Eu tive que enfrentar isso de conciliar as duas atividades, mas, de novo, sendo muito claro com o cliente, estabelecendo previsibilidade com ele. Porque ser palestrante não é um trabalho de 8 horas por dia. Ser palestrante, quando tem evento, você vai, você se prepara, você estuda, você tem muito tempo livre. E muito tempo na advocacia. Sim. E hoje, ser palestrante é 20% do meu tempo. 80% é advogado. Só que olha a imaginação, olha a percepção, olha como a verdade não é a minha, é a verdade dele. Na cabeça dele, eu parei de advogar para virar palestrante. Na cabeça dele, eu fui embora do escritório, deixei meus sócios cuidando de tudo para me dedicar à carreira de palestrante. E ele se sentia abandonado. E a gente falava sobre emoção, vamos dar o oposto disso. Você falou de histórias felizes, você falou de você como cliente. Tem uma frase que eu procuro muito ouvir. Muito cliente meu me indica. Você já me indicou, acho que você é um dos maiores indicadores de clientes que eu tenho no escritório, eu falo isso abertamente faz anos, né? Acho difícil a gente ter outra pessoa, com certeza a gente não deve ter, uma pessoa que tenha indicado mais clientes do que você. Só que essa indicação, ela é a validação de um outro trabalho. Quando você me indica, não é só porque você me indicou alguém. Quando você me indica, eu estou recebendo o prêmio de você validar que aquilo que eu faço para você é relevante. Até porque você indicar um advogado, um médico, um engenheiro é uma responsabilidade enorme. Então, um cliente que está me indicando, para mim já é um sinal de que esse cliente está satisfeito comigo. Esse é o primeiro ponto positivo. Mas olha só que interessante. O cliente indica e ele me liga para contar que indicou. E quando você me liga para falar assim, Gabriel, olha, vai te ligar uma pessoa que eu te indiquei,
Você podia não me ligar. Se fosse indicação pela indicação, a pessoa podia me ligar e eu nunca saber que você me indicou. Quando você me liga para contar que você me indicou, é porque você quer que eu dê valor à nossa relação, é porque você quer me mostrar que você valoriza a nossa relação. Eu estou retribuindo aquilo que você faz. E nessa ligação, eu costumo ouvir uma frase que é um termômetro para mim. E nessa ligação, a frase que eu quero ouvir é o cliente falar assim: Gabriel, estou te indicando essa pessoa. Cuida dele como você cuida de mim. E olha essa frase: cuida dele como você cuida de mim. Ela para mim diz tudo. Sabe por quê? Porque você não está me falando, e você já falou várias vezes essa frase para mim, Luiz, você não está me falando, cuida do processo dele como você cuida do meu processo. Você não está me falando, cuida da empresa dele como você cuida da minha empresa. Cuida do contrato dele como você cuida do meu contrato. Você está falando, cuida do ser humano que ele é. Cuida da vida dele como você cuida da minha vida. E quando você diz, cuida dele como você cuida de mim, você está me dizendo, eu me sinto cuidado por você. Exato. Esse é o grau máximo da experiência que eu quero ter Acabei como de fazer advogado. com o Jacó, né? Exatamente. Você acabou de me apresentar alguém e falar exatamente isso. O grau máximo da minha experiência não é que eu resolvo os teus problemas, é que você vai dormir tranquilo porque o Gabriel está cuidando. Esse é o grau máximo da experiência. Exatamente. E como eu estou nessa experiência, como eu busco isso com o meu cliente, preço é secundário. Preço é secundário. Conveniência é secundário. Todos os outros elementos perdem para a experiência. O maior nível que você vai poder trabalhar com o seu cliente é o grau de experiência. Isso fideliza e gera indicação. Hoje em dia, o assunto principal das minhas palestras não é mais como vender. É como receber indicação. É porque recorrência e indicação. Eu tenho falado muito isso também, indicado muito, porque tem muita gente gastando dinheiro com lead e esquecendo que ele já tem 10, 15, 20 mil clientes. E como é que a gente coloca um programa de indicação bom na sua empresa? Porque você, dentro da sua base, você tem o custo de aquisição mais barato que é, e geralmente aquele lead indicado você tem uma conversão muito maior do que aquele que você conquista pagando, né? E a maioria das empresas não tem um programa de indicação e nem sabe como tratar isso para virar a indicação. Isso é uma indicação, coisa que a gente afiliados. Afiliado. Mas tem uma coisa assim, mais lead não resolve o problema. Eu concordo com isso. Mais lead não resolve o problema. Eu vou explicar por que mais lead não resolve o problema. Imagina que você está organizando uma festa. Tudo bem? Tudo bem. Imagina que a festa é uma porcaria. Você fez tudo errado. O lugar é feio, a comida é ruim, o som não funciona, a luz é horrível, tá quente, não tem ar-condicionado, você fez uma festa horrível. Você distribuiu 100 ingressos. Você chamou 100 pessoas para ver um show horrível. Adianta você chamar mais 100? Não. O teu problema é mais convite, porque o marketing é o convite. A experiência é o show. Você só vai sujar seu nome para mais gente. Enquanto você não melhorar o teu show, você não tem que aumentar o teu nível de convite. E as empresas têm feito o que hoje em dia? Elas têm convidado mais via marketing para que mais pessoas possam ver um show ruim. Ou seja, se você está gastando mais dinheiro no marketing e isso não está inversamente proporcional ao longo do tempo, você está fazendo a coisa errada. A conversão é pela experiência, Isso. não é pelo número de leads. Então o que eu falo é, se você vai convidar as pessoas para uma festa, se você vai convidar elas para o seu show, tenha um bom show. Porque se o show é ruim, o melhor é convidar menos pessoas. E você sabe se o show é bom, se você está recebendo mais indicação e gastando menos dinheiro com lead, porque você está crescendo via experiência e não via dinheiro. E me diz uma coisa, Gabriel. Pra gente terminar, eu tinha uma pergunta aqui pra você. Você, lembrando daquele cara de 25 anos onde tudo deu errado, e você olha pra trás e lembra lá você com 25 anos e você hoje com a família, seus filhos, a história da Disney, o que te vem à cabeça, assim? O que te vem uma palavra assim para lembrar daquele cara de 25 anos e hoje tudo que aconteceu de bom na sua vida, toda essa coragem que você teve para chegar e todos esses erros que te trouxe até aqui? Qual é o seu sentimento? Eu vou te dizer uma coisa. Depois, toda essa vida feliz, obviamente, é cheia de momentos difíceis, como qualquer, principalmente como empresário. Sim, óbvio. Casamento é desafiador muitas vezes, empresa é desafiador, criar filho é desafiador, então calma lá de ninguém achar que é uma vida que é feliz o tempo todo. Não existe felicidade o tempo todo. É uma vida muito feliz. Uma coisa que eu falo é que eu virei uma pessoa que eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo porque tudo que de mais importante na minha vida que eu queria deu errado, abriu as portas para algo melhor vir. Então eu aprendi muito com isso. Eu aprendi
a não brigar com a vida, a não lutar contra a vida, a entender que a vida sempre procura um caminho de te levar para algum lugar e que você sofre por resistir. Se eu resistisse Muito trabalhando bom. com os outros, eu continuaria sofrendo. Eu fui lá, segui o caminho que a vida me deu, que era abrir meu escritório. Se eu resistisse mantendo a sociedade com meu ex-sócio, eu talvez não tivesse onde eu estou hoje. Eu tentei de tudo para a sociedade acontecer, continuar, mas quando a vida sinalizou que era a hora de separar os caminhos, vamos separar o caminho. E aí é algo muito interessante, porque como você não tem medo, você vive muito mais livre. Você se liberta de certas ansiedades sabendo o seguinte, essa é uma frase que eu adoro, todas as vezes que eu achei que o mundo ia acabar, ele não acabou. Então toda vez que eu sinto essa sensação de que, nossa, o mundo vai acabar. Veio a pandemia, a crise para todos os negócios. Sim. Você lembra, a gente passou a pandemia Sim, juntos. sim. Crise, o mundo vai acabar. Toda vez que eu senti isso, Sim. sabe essa ansiedade Sei. que te dá? Eu aprendi a controlar isso. Porque eu associei o quê? Toda vez que eu senti isso, não aconteceu nada. E a vida sem medo é maravilhosa, né? Então, Uma vida com fé, com coragem. Mas eu falo que sem me medo. tornou uma pessoa perigosa. Por quê? Porque se você falar assim, Gabriel, agora eu vou fazer as coisas darem errado, eu vou dizer que bom, porque algo melhor vai acontecer na sequência. Se você chegar para ele e falar assim, Gabriel, a partir de agora eu nunca mais vou ser seu amigo, eu falar, nossa, que bom, vem um amigo melhor depois de você, porque a minha vida isso se repetiu. Se repetiu que toda vez que eu insisti num apego a algo que sinalizava que precisava ir embora, eu sofri. E toda vez que eu permiti que tudo aquilo que precisasse ir embora fosse embora, algo melhor veio no lugar. Então, isso é a base da minha história feliz. Quando eu parei de me apegar a coisas que queriam ir embora de mim para aceitar tudo aquilo que a vida queria me trazer. Obviamente, não quero dar aqui um depoimento esotérico nem nada. Tem muito trabalho, muita resiliência, sabe? Você tem que administrar tudo isso emocionalmente, tem muito sofrimento no meio disso. Sei disso, Mas muito ao bem. final Não. do tempo, ao final da trilha longa, porque as pessoas são muito imediatistas, Artistas. o saldo tem sido positivo Muito pra positivo. caramba e eu espero continuar vivendo assim o resto da minha vida. Gabriel, eu acho que foi fantástico. Eu acho que as pessoas que... assistam de novo isso que ele falou. Umas 3, 4, 5 vezes. Porque a vida com coragem, a vida sem medo, ela é libertadora e acontece exatamente isso. Porque Deus sempre tem alguma coisa. Sempre ele fecha a janela e abre uma porta e é isso que acontece. Foi fantástico. Muito obrigado por você ter estado aqui hoje. Uma honra. Você é um grande amigo, um irmão. Muito obrigado, Gabriel. Foi excelente. Muito obrigado, foi uma honra. Obrigado, pessoal. E a gente se vê até a próxima. Até a próxima.